Só para você ter uma ideia da letalidade desse vírus, o bicho da China, a capacidade de letalidade dele era de 0,3%. Entendeu? 0,3% é a capacidade de letalidade quando o bicho da China saiu para dar uma volta ao mundo. Depois foi acontecendo mutações e ele se transformou num vírus mais agressivo. Mas, a princípio, quando ele saiu para dar uma volta, a sua letalidade era de 0,3%. Esse que nós vamos apresentar aqui agora chega a ser um absurdo. A letalidade dele é de 75%. Pastor, eu não entendi. Deixa eu fazer a matemática para mostrar para você. Eu sei que você está entendendo, mas quem sabe tem pessoas que não conseguem entender o grau de letalidade desse mal que está, né, saindo aí mundo afora. Então, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela, fazer assim, ó, assim fica mais fácil para você entender o que nós estamos dizendo, né? Não que você não entendeu, eu creio que você já entendeu, mas para ficar mais claro. Tá aqui, ó. 0,3% era a capacidade, né, do bicho da China quando ele saiu o mundo afora. Esse já saiu com 75%. Então, olha a matemática. Olha a distância da letalidade de um para o outro. O que saiu dando uma volta, mundo afora, e que levou mais de 15 milhões de pessoas para uma viagem sem volta, sua capacidade inicial era de 0,3%. Esse que saiu agora, a capacidade dele de letalidade é de 75%. Então, é quase zero a chance de uma pessoa escapar. Aí você diz, por quê? Porque simplesmente ainda não tem, né? Eles estão criando e dando aí algumas situações de jussaras e aquela coisa toda, mas ainda não tem, segundo eles, uma maneira de combater. Obrigado, irmão Manuel. Um abraço para ti e para toda a família. Viu? Que o Eterno te retribua 1000 vezes mais em nome de Jesus. Como o Douglas escreveu, quase 100%, exatamente. Isso que é na largada da corrida, ele já sai com 75%. O bicho da China, na largada, ele saiu com 0,3%. E como a Deus escreveu, já fez um estrago. Imagina esse. Tá? Então, assim, as chances da pessoa se escapar é praticamente zero. E aí você diz, pastor, mas como isso acontece? Já vou mostrar para você especialistas, pessoas que trabalham nessa área, explicando sobre essa situação. Né? Lá no bicho da China que saiu, o comentário era de que ele havia saído do morcego, né? Do morcego. Porém, esse também, né, a história envolve o morcego. Só que agora é um morcego um tanto quanto diferente, que é conhecido como raposa voadora, porque é um morcego que a sua envergadura, ele de asas abertas, chega a dar 1,70 m, o tamanho dele. Então é um bicho gigantesco, terrível, que na realidade a gente sabe que é usado, porque lá no fundo esses bichos não sabem falar. A linguagem deles é só entre eles e humanos não entendem a linguagem deles. Então é muito mais fácil pegar e falar, é desse bicho aqui. Porque aí ele não fala, ele não se explica e fica tudo certo. Né? Eu vou até mostrar para você, antes de trazer aqui os biólogos, aqueles que estudam essa questão desses vírus, falando, eu quero te mostrar esse morcego. E aí vem a pergunta, você teria coragem de deixar um bichinho desse aqui te morder? Você teria coragem? Olha o tamanho desse morcego. Você teria coragem de deixar um bichinho desse te morder? Ou até mesmo lamber as suas mãos, seu corpo? Porque muitos dizem que ele é inofensivo, é um bichinho
que não tem problema nenhum, mas é um morcego muito grande. E como vocês sabem, né, isso aqui é tudo uma maneira de mascarar a situação. Mas eu vou te mostrar para você ver o tamanho desse bicho que é grande demais, né? Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, vamos para cima. Estamos começando agora. Vamos lá, dá uma olhada. Você deixaria esse morcego te morder? Apesar de parecer uma criança fantasiada de Batman, esse gigante é totalmente inofensivo. Ele não suga sangue, não come carne e nem tem interesse em você. Na verdade, essa criatura impressionante se alimenta só de frutas. Podem chegar a 1,70 m de envergadura e não utilizam ecolocalização. Na verdade, tem uma visão bem aguçada. Enquanto muitos morcegos são mais feios visualmente, as raposas voadoras surpreendem. Pelagem avermelhada, olhos enormes e um focinho que lembra o de uma raposa. E é exatamente por isso que recebem esse nome. Bom, tá aí então, né? Esse bichinho, né? Conhecido como raposa voadora, um morcego enorme, né? Olha só. Essa é a linguagem dele, ele está conversando. Mas como essa fala dele aí ninguém entende, né? Ninguém sabe que ele está falando, eu não sou responsável por nada disso, não. Meu negócio é comer frutas, né? Meu negócio é comer fruta, é viver pendurado de cabeça para baixo. Como ninguém entende essa linguagem, então ele é o responsável, né? Você entendeu ele dizendo? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Isso aqui não é culpa minha, não. Não dá para entender o que ele está falando. Então, vamos dizer que é ele e vida que segue, né? Quando não é ele, é o frango, é o porco, né? Ixi, tem tanta coisa. É o bicho preguiça, tem um monte de bichinhos da natureza sendo responsabilizados. Porém, uma coisa é certa: esse vírus ele é letal. Ele é letal, é um vírus antigo, tá? Que ele passou por um processo de adaptação, de mutação. Há, né, algumas vertentes que comentam a respeito de que lá nas geleiras, né, lá do Polo Norte, nas geleiras, né, eles foram lá e cavaram e desenterraram os negócios lá, e esses negócios que eles desenterraram está sendo utilizado, né? Outros comentam, né, que isso daí foi roubado um pote, né, contendo amostras em um laboratório lá na Oceania, lá na Austrália, lá para aqueles lados lá da Nova Zelândia, e simplesmente desapareceram. Outros já dizem, né, que essa nova variante, né, que essa agressividade toda vem exatamente sendo espalhadas mundo afora pelo navio do amor que saiu navegando pelas águas dos oceanos e ancorou em alguns lugares. Então, há várias vertentes, né? Desde o morcego até o navio do amor. Não dá para a gente saber. Uma coisa que nós sabemos é que é com uma letalidade enorme, não há jussaras para combater, e o grande problema desse bicho é que ele não é igual o bicho da China, que apenas ataca as áreas respiratórias das pessoas. Junto com as áreas respiratórias, esse bicho também ataca o sistema nervoso das pessoas. Então, seria o quê? A mistura de bicho da China com a raiva humana. Então, a pessoa ela tem a probabilidade de, mesmo voltando, ficar com sequelas enormes, ataques epiléticos, vários comportamentos, ataque de fúria, a pessoa enlouquecer. Tem muitas vertentes, porque não ataca só a área respiratória, mas também o sistema nervoso das pessoas. E é um problema muito grande e complicado. Vamos começar com as informações. Peço para você deixar o like e prestar muita atenção nesse comentário aqui, que eu sei que é de extrema importância para todos nós. Dá uma olhada. Existe uma preocupação muito grande, porque esse vírus, uma das maneiras que ele pode ser transmitido é que a gente chama de interpessoal, é por transmissão respiratória, assim como foi a Covid, tá? Mas esse vírus, ele tem uma capacidade de transmissão
menor do que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. Então, ele é relativamente mais fácil de ser contido, mas a gente não pode deixar de ficar preocupado, porque, como você disse, a taxa de letalidade naqueles casos graves, ela é muito alta. E então a gente precisa tomar cuidado para que essa doença não espalhe. Você colocou que são 5 profissionais de saúde que estão internados, 2 deles estão em estado grave, mas tem mais de 100 pessoas em quarentena, para que você impeça que a doença se espalhe. Você está entendendo? Eu vou dar uma pausa aqui. Tem pessoas internadas, tem pessoas em quarentena, ninguém está falando nada, está todo mundo iludido com Big Body, todo mundo iludido com carnaval, todo mundo preocupado com futebol, todo mundo preocupado com coisas que não vai levar ninguém a nada, e tem pessoas internadas em estado grave, tem gente passando o processo de quarentena, né, que é observação em estado de isolamento, mas ninguém está falando nada. Você imagina depois que terminar a festa do Satanás, né, que é o carnaval, você imagina a pipoqueira que não vai dar mundo afora. Porque nesse período de carnaval vem gente do mundo inteiro para o Brasil. Vem gente do mundo inteiro para cá e geralmente todas as cidades, todas as regiões têm pessoas envolvidas com o carnaval. Ninguém está falando nada, ninguém comenta nada, ninguém diz nada, é como se nada tivesse existindo. E lá na frente, aí os mesmos entram com aquele discurso, né, terrível, dizendo o quê? Fique em casa, fique em casa. Mas ficar em casa depois do carnaval. Isso é muito perigoso. Vamos continuar ouvindo esse médico falando. Profissionais de saúde que estão internados, 2 deles estão em estado grave, mas tem mais de 100 pessoas em quarentena, para que você impeça que a doença se espalhe. Uma das coisas que talvez faça mais, ou torne mais fácil essa doença espalhar no mundo, é que, na verdade, a gente conhece muito bem o reservatório desse vírus, que, como você disse, é esse morcego de fruta, mas ele também é conhecido como raposa voadora, porque ele é muito grande. E o que acontece é que, por que os países ali da Ásia estão fechando as fronteiras e tal? Porque por ele ser muito grande, ele tem uma capacidade de voar por períodos muito longos. Por exemplo, ele pode, a área de distribuição desse morcego chega até o norte da Austrália. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente preocupado. E acontece que, como ele é o reservatório, ele excreta o vírus tanto pela urina, quanto pelas fezes e pela saliva. E aí, eu deixei a saliva por último, só para dizer uma coisa. Normalmente, ele gosta muito de fruta. E algumas vezes, mesmo que ele coma uma fruta, a saliva cai numa outra fruta que é essa fruta é pega por uma pessoa, e que, se ela não lava, não higieniza muito bem essa fruta, ela pode ingerir o vírus e ficar doente. Foi assim que aconteceu no primeiro surto dessa doença na Malásia, onde os porcos foram acometidos. Por quê? Porque eles foram alimentados com as frutas contaminadas. E as pessoas que manusearam esses porcos acabaram ficando doentes também. E a outra coisa que acontece naquela região é que existe uma tamareira, né, que produz uma seiva. E isso aí é muito bem, é uma delicatessen lá naquela região. O pessoal gosta muito de tomar esse suco dessa tamareira. O que eles fazem? Eles sobem na tamareira, eles fazem um corte no caule da tamareira e colocam ali tipo uma vasilha de cerâmica para que essa seiva caia dentro dessa vasilha, e depois eles tomam aquilo. E normalmente eles tomam aquilo lá sem filtrar, sem ferver, sem pasteurizar. O que acontece? Esse morcego, ele gosta muito também dessa seiva. E o que ele vai? Ele vai lá à noite, né, que está coletando
a seiva, ele vai experimentar a seiva e ele joga a saliva dentro da seiva. As pessoas que tomam essa seiva, elas acabam se infectando, né? Bom, você está vendo aí, né, a participação desse infectologista, trazendo o parecer. Ele está falando dentro daquilo que ele estudou e que ele se capacitou, e nós temos que ouvir, entender e respeitar. Porém, uma coisa é certa, não é a raposa voadora, não é qualquer outro tipo de morcego, não é aves migratórias, nada disso que vai fazer com que o mundo inteiro venha a ser atingido por esse problema, que já foi anunciado pelo Bill lá atrás, né? Que teria uma pior do que a do bicho da China. Quem vai levar isso são os próprios seres humanos, né? Transitando para lá e para cá. Esse ano, vamos lá, vamos pensar junto aqui sobre esse ano. Estamos vivendo ano, agora, começo do ano, com essa crescente desse problema. Vem aí o carnaval. Logo ali na frente vem Copa do Mundo, aonde todo mundo, né, viajando, aeroportos lotados, vai e vem para todo lado. E vou dizer para você, não pense que eles vão interditar a Copa do Mundo por causa dessa problemática. Porque se isso fosse avolumando e chegar perto da Copa do Mundo, eles dão uma bafa, diz que está tudo resolvido para o povo ir para a Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, aí volta, todo converseiro novamente, não tem problema nenhum. Mas eles não vão interditar a Copa do Mundo por causa desse bicho. Eles não vão interditar carnaval por causa desse bicho. Não, de maneira nenhuma. Então, a gente percebe o quê? Que eles sempre estão na ativa, fazendo essas situações e algo acontecer. Você vê que há uma narrativa sendo preparada do morcego que vai lá e come a fruta. Aí a baba do morcego cai em outras frutas, vem o porco que está no chiqueiro e come a fruta, e aí o porco é infectado, o ser humano vai lá, mata o porco, come a carne do porco e é infectado. É um processo muito bonito quando é contado, porque é um processo assim, sabe, que vai indo, subindo degrau por degrau até chegar no assunto, quando na realidade não é isso. A gente sabe, né? Ninguém é bobo, todo mundo sabe que aquele bicho da China que saiu no final da década de 2010, né, e entrou na década de 2020, é a mesma conversa. Porque é o bicho, tal, isso e aquilo. Quando, na realidade, quando as pessoas foram abrir os olhos, né, já tinha perdido amigos, parentes e pessoas que tinham um carinho, um amor muito grande, né? E aí, a mídia usou novamente, sempre tem um bode expiatório. Quem? Vamos culpar alguém. Como sempre tem. Sempre vai ter um culpado. Nunca serão eles. Tá? Aqui no Brasil, teve o culpado, que foi o responsável. Ele matou 700 mil pessoas. Olha, que criminoso de alta periculosidade. Tudo conversa da mídia. Mas por quê? Porque os senhores do mundo programam isso para demonizar um ou dois ou algum animal enquanto eles continuam com um plano de redução. Isso aqui não tem responsável, tá? Não tem responsável. Quer dizer que se isso aqui agora crescer e se transformar numa destruição total, o responsável é o presidente? Não. Isso aí vem de outros processos. Eles sempre irão colocar culpa em alguém, mas o plano final é a redução, né? É a redução. E aí as pessoas, né, que não muitas das vezes são desprovidas de informações e só consomem aquilo que a rede esgoto e os seus puxadinhos programam para passar, passa a acreditar naquilo, quando na realidade não tem nada a ver com um presidente de um país, não tem nada a ver com um grupo de médicos, não. Tem a ver que foi criado para redução. E o bicho da China foi uma frustração muito grande para eles. Porque não era para ser só 15 milhões. Foi muito pouco. O mundo tem quase 8 bilhões de seres humanos. 15 milhões é uma quantidade insignificante. Eles queriam que chegasse na casa dos bilhões. Tem 8 bilhões? Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos 1,5 bilhão de pessoas. Mas não deu certo. Fracassou o plano. E agora, lá vem eles novamente, com o mesmo problema respiratório, só que agora com uma, né, como diz o ditado, com mais um parênteses, que é o problema que ataca
o sistema nervoso das pessoas. Então, não é mais só o respiratório. Quem escapa do respiratório cai no sistema nervoso. Quem escapa do sistema nervoso cai pelo respiratório. Então, você percebe que essa é a jogada. Sempre uma mutação mais agressiva, sempre um movimento mais tenebroso, para que as pessoas realmente venham passar pelo processo da redução. Deixa eu colocar mais um especialista trazendo um comentário aqui. Só vou pedir para você que chegou, que ainda não deixou o like, por favor, nos ajuda a nós rompermos o algoritmo. Uma live como essa, ela deveria, né? Deveria estarmos aqui, nós aqui, com 500 mil pessoas. Por quê? Porque, meu amigo, o negócio vai pegar. Vai pegar. Ah, pastor, não acredito. Escuta o que esse biólogo fala. Escuta a fala dele para você entender. Sintomas para o nipavírus, eles são sintomas que no começo se parecem com sintomas da gripe, o que mascara muita coisa. Só que ele não é um vírus que ataca apenas vias respiratórias, ele ataca o sistema nervoso. E aí, atacando o sistema nervoso, é que está o problema. Porque mesmo que você se cure, você vai ficar com sequelas graves. Sequelas graves, entende? Por isso que vai ser importante o uso do soro. Assim como o vírus da raiva, a vacina só não vai ser o suficiente. O soro... Escuta isso. Só a Jussara, dando um abraço dela, não é o suficiente. Vai precisar usar o soro da raiva. Soro da raiva. Eu não vou mostrar a imagem aqui de pessoas com esse problema e com raiva, porque é imagem muito pesada e pode travar a live. Mas o ser humano com raiva, meu amigo, se torna 100 vezes pior do que um comportamento de um cachorro com raiva. E olha o que esse especialista está falando. Vai ouvindo até o final detalhadamente, com atenção, para você entender. Sequelas graves, entende? Por isso que vai ser importante o uso do soro. Assim como o vírus da raiva, a vacina só não vai ser o suficiente. O soro também vai ter que ser aplicado. Pelo menos é o que tudo indica. As pessoas até disseram que estava repetindo a história do filme Contágio. Não sei se a gente viu isso, né? Sim, mas, cara, vai acontecer, velho. Ou a gente... A única solução que nós temos é aumentar a nossa produtividade em vacinas, é a gente começar a fazer um sistema, inclusive na própria agricultura e agropecuária, com muito... ampliar esse sistema de inteligência da própria agricultura, da agropecuária, da Organização Mundial de Saúde, organizar os sistemas de saúde, que também muitas pessoas às vezes não vão porque é precário, não atende, né, é caro demais, dependendo. Enfim, eu acredito, eu como biólogo, eu posso dizer o seguinte: calma, não precisa se desesperar pelo vírus Nipah, pelo menos o momento não indica isso, tá? Pode ser que eu retire isso no futuro, mas até o momento tu pode ficar tranquilo. Mas que novas pandemias vão surgir, vão. Isso é fato. Você entendeu? Deu para entender o que esse biólogo acabou de dizer? Eu vou voltar na parte que ele está falando. Avalie e ouça com atenção. Pode, né? E que Deus coloque as mãos, que isso seja apenas um burburinho e um barulho que as autoridades da saúde, a mídia, que não trabalha para o sistema, está fazendo. Pode que seja. Que Deus coloque as mãos e que seja apenas um barulho. Mas uma coisa é certa. Ninguém pode negar. Vai ter outras PANs logo ali na frente. Olha o que ele diz. Acredito, eu como biólogo, eu posso dizer o seguinte: calma, não precisa se desesperar pelo vírus Nipah, pelo menos o momento não indica isso, tá? Pode ser que eu retire isso no futuro, mas até o momento tu pode ficar tranquilo. Mas que novas pandemias vão surgir, vão. Isso é fato. Tá aí. Vai vir. É fato. É fato, já foi anunciado. Quem se interessa por isso, quem está por detrás de tudo isso, já anunciou. Está vindo uma pior do que a do bicho da China. E aí a sociedade que está ligada em todos os movimentos, né, alguns esperaram, olha, é aquele problema lá dos macacos, né? Outros disseram, não, é outro problema lá da H não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? H1 com mais um monte de código lá. E tudo bem, graças a Deus que não era nenhuma dessas. Mas ninguém pode negar, está vindo. Está vindo porque eles programaram isso, é programação, faz parte da agenda. Gente, a Agenda 2030, que vai se cumprir em 2030, essa agenda está
Tá claro, é aberto para tudo e todos. As pessoas muitas das vezes fazem vista grossa para certas situações, mas vamos com mais uma informação sobre esse vírus, o Nipah, que é um vírus altamente letal. Vamos lá, dá uma olhada. Sobre um vírus que, olha, talvez não esteja no radar de todo mundo, mas com certeza está, e com muito destaque, no da Organização Mundial da Saúde. O nome dele é Nipah. E o que o torna tão preocupante não é só o quão mortal ele é, mas parece que ele está ficando mais esperto. Bora entender que ameaça silenciosa é essa. 75%. Guarda esse número. Essa é a taxa média de mortalidade do vírus Nipah. Para a gente ter uma ideia, a Covid-19, lá no começo da pandemia, tinha uma letalidade estimada entre 1% e 3%. O Nipah é, exponencialmente mais mortal. E é exatamente por isso que ele está na mira de todas as principais agências de saúde do mundo. E, por causa dessa letalidade toda e do seu potencial de se espalhar, a Organização Mundial da Saúde o considera uma prioridade máxima. O Nipah está lá, listado ao lado de ameaças que a gente já conhece bem, como Ebola, SARS-CoV-2 e Zika. Isso é um sinal bem claro da urgência da pesquisa e da preparação para um possível surto. Ok, para entender o Nipah, a gente precisa voltar no tempo, para o primeiro grande aparecimento dele. É quase uma... Vai vendo, escuta para você ver como que esse próprio vírus ele foi se aprimorando para chegar a esse nível de letalidade. Só para você entender. História de detetive, uma investigação médica que começou lá no final dos anos 90 com um mistério que ligava animais e pessoas de um jeito bem trágico. A história começa em fazendas de porcos na Malásia. De repente, os trabalhadores começam a ter febres altíssimas e sintomas neurológicos muito assustadores. A única pista no início era uma conexão bem perturbadora. Só adoecia quem tinha contato direto com os porcos, que também estavam doentes. Foi aí que os investigadores em campo finalmente isolaram o culpado, um paramyxovírus. Ele é da mesma família de vírus que causa o sarampo, por exemplo, mas esse era completamente novo para a ciência. Deram o nome de Nipah em homenagem à vila onde o primeiro paciente foi identificado. E claro, a descoberta de um patógeno desconhecido com essa capacidade acendeu um alerta mundial. E foi assim que as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Tudo começava com morcegos das frutas. Eles são o reservatório natural, ou seja, carregam o vírus, mas não ficam doentes. O problema é que eles contaminavam a comida dos porcos, e os porcos, por sua vez, se tornavam o que a gente chama de hospedeiro amplificador. Vai vendo que história bonita, né? Que degrau por degrau, muito bonito, legal da gente ouvir, para a gente entender tudo. Vai vendo como que é as coisas. Pensa neles como verdadeiras fábricas de vírus, multiplicando o Nipah a níveis mas tão altos, que o salto para os humanos se tornou praticamente inevitável. Mas o vírus não sumiu depois que o surto na Malásia foi controlado. Pelo contrário, ele ressurgiu, só que dessa vez encontrou um novo caminho para chegar até as pessoas. Uma rota mais direta e, em muitos sentidos, bem mais perigosa. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada preocupante do vírus. Depois da Malásia, ele deu as caras em Bangladesh em 2001 e depois na Índia com surtos bem graves em Kerala. Cada novo surto foi nos ensinando mais sobre como o vírus estava se adaptando e encontrando novas formas de se espalhar. E é aqui que a história fica ainda mais séria. O vírus evoluiu. A cepa original da Malásia é diferente da que apareceu depois em Bangladesh e na Índia. Essa nova cepa não é só mais letal, podendo chegar a 100% de mortalidade em alguns surtos, como também causa problemas respiratórios graves e o mais alarmante de tudo, ela se espalha de pessoa para pessoa com muito mais facilidade. Isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de estratégia do vírus. Na Malásia, a rota era morcego-porco-humano. Em Bangladesh e na Índia, o vírus cortou o intermediário. A contaminação de alimentos, como a seiva crua de tamareira, que é uma bebida local, virou uma rota direta. E o resultado? Surtos anuais e uma transmissão muito mais eficiente entre as pessoas. Bom, agora que a gente já entendeu como o vírus chega nas pessoas, vamos ver o que ele faz quando entra no nosso corpo. E o ataque, infelizmente, é rápido e devastador. O ataque do Nipah começa de um jeito bem traiçoeiro. Depois de um período de incubação de até 2 semanas, os primeiros sintomas são muito fáceis de confundir com uma gripe forte. Gente, é importante prestar atenção nesse comentário aqui, porque eu volto a dizer, a mídia não está divulgando, a mídia não está falando nada disso. O foco é o carnaval, o foco é Copa do Mundo, é futebol, é outras coisas. É importante a gente identificar esses sintomas e a maneira que esse vírus ele age, né, para que a gente possa nos resguardar, porque não há nenhum tipo de medicamento que possa combater isso, né? Então, veja com atenção. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo.
É uma falsa sensação de normalidade, sabe? Antes da verdadeira tempestade começar. Mas é a progressão que torna o Nipah tão assustador. Em questão de dias, esses sintomas que pareciam de gripe podem evoluir para uma condição crítica. O vírus mira em 2 dos sistemas mais vitais do corpo, o neurológico e o respiratório. A principal causa de morte é a encefalite, que é uma inflamação gravíssima do cérebro. O vírus ataca diretamente os neurônios e os vasos sanguíneos cerebrais. A piora neurológica é extremamente rápida, levando a pessoa ao coma e à morte, muitas vezes em 1 ou 2 dias depois que os sintomas graves começam. É aterrorizante. E para quem sobrevive, a batalha não acaba. Cerca de 1 em cada 5 pessoas fica com sequelas neurológicas para a vida toda. Isso pode incluir convulsões, mudanças de personalidade e uma fadiga crônica, mostrando que o impacto do vírus pode ser permanente. Diante de uma ameaça tão grave assim, é claro que a comunidade científica global está numa corrida contra o tempo. Então, como é que a gente está lutando contra o Nipah? Essa é a realidade nua e crua. Hoje não existe uma cura ou uma vacina aprovada. O tratamento se concentra no que chamamos de cuidado de suporte, controlar os sintomas, manter a pessoa hidratada, ajudar na respiração, basicamente dar uma força para o sistema imunológico do paciente lutar contra a infecção. Mas felizmente tem esperança no horizonte. A ciência está atacando o vírus por 3 frentes principais. Primeiro, antivirais, como o Remdesivir, que se mostraram muito promissores. Segundo, terapias com anticorpos monoclonais, que podem neutralizar o vírus diretamente e já estão em testes com humanos. E, o mais importante, várias vacinas estão sendo desenvolvidas, usando tecnologias supermodernas como a de mRNA para impedir a infecção antes mesmo que ela comece. Gente, eu vou voltar um pouquinho aqui para você ouvir, né? Pelo que ele comenta, já encontraram alguns, estão testando alguns produtos, né? Algumas jussaras, várias jussaras, para ver se encontra. Né, fazendo os testes. Vai vendo aqui. Eu só vou pedir para você que chegou, que não deixou o like, deixa o like, ajuda a gente a romper o algoritmo aí. Vamos embora, essa informação é importante demais da conta. Ouça isso. Lutando contra o Nipah. Essa é a realidade nua e crua. Hoje não existe uma cura ou uma vacina aprovada. O tratamento se concentra no que chamamos de cuidado de suporte, controlar os sintomas, manter a pessoa hidratada, ajudar na respiração, basicamente dar uma força para o sistema imunológico do paciente lutar contra a infecção. Mas felizmente tem esperança no horizonte. A ciência está atacando o vírus por 3 frentes principais. Primeiro, antivirais, como o Remdesivir, que se mostraram muito promissores. Segundo, terapias com anticorpos monoclonais, que podem neutralizar o vírus diretamente e já estão em testes com humanos. E, o mais importante, várias vacinas estão sendo desenvolvidas, usando tecnologias supermodernas como a de mRNA para impedir a infecção antes mesmo que ela comece. E para fechar, o que a história do Nipah nos ensina sobre o cenário maior das doenças emergentes. O que a gente pode aprender com esse vírus silencioso, mas tão mortal? O Nipah não é um caso isolado, longe disso. Ele faz parte de um padrão que tem crescido muito, o das doenças zoonóticas, que são os vírus que pulam de animais para humanos. Os morcegos, em particular, são reservatórios naturais de muitos vírus com potencial para causar pandemias, incluindo os coronavírus e o vírus Ebola. E isso nos leva a um conceito fundamental, o de saúde única. A ideia é que não dá para proteger a saúde humana de forma isolada. A gente precisa de uma abordagem que integre tudo. Monitorar a saúde dos ecossistemas, dos animais selvagens, do gado, tudo isso para tentar prever e impedir o próximo salto de um vírus antes que ele aconteça. É uma estratégia de prevenção e não só de reação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é, inevitável. O Nipah é um lembrete muito poderoso de que vírus mortais estão aí, na natureza, só esperando uma chance para chegar na gente. Tá vendo o recado final? Está vendo a mensagem final para fechar a matéria? O que é dito nisso aqui? Vamos ver. Vírus antes que ele aconteça. É uma estratégia de prevenção e não só de reação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é, inevitável. O Nipah é um lembrete muito poderoso de que vírus mortais estão aí, na natureza, só esperando uma chance para chegar na gente. Será que estão aí na natureza? É na natureza mesmo que eles estão? Esses bichos estão na natureza mesmo? Está por aí, nas florestas, no meio dos pântanos, dos matos, né? É isso. Então, assim, você percebe que há um rodeio, uma volta muito grande. E se a pessoa ouvir isso, né, com o ouvido dentro de uma simplicidade, com a cabecinha fechada, vai acreditar que saiu do morcego, veio para a fruta que o morcego babou sobre ela e a fruta caiu no chão, o porco comeu, o criador de porco foi lá, tocou no porco, né, matou o porco, comeu e passou para ele, e dele passou para outro, e foi passando. Sabe? Então, assim, essa é a meta. Tá?
A gente está vendo diariamente os sinais acontecendo e estava até demorando demais, né? Estava até demorando demais porque geralmente eles simplesmente têm épocas do ano que eles permitem isso ser lançado e sair mundo afora. Você percebe que sempre sai de regiões populosas. Foi lá no Dragão, que é a segunda maior superpopulação do mundo. Agora é aonde? Índia, a maior população do mundo. Então você vê que vai chegando sempre nas maiores. Por quê? Porque é dali que o negócio vai se alastrando. Vamos pegar e diminuir um pouco dessa população que está muito grande nesses países. E assim vai ganhando corpo, vai ganhando fórmula e a gente precisa estar atento, né? Eu estou vendo aqui uma matéria e eu preciso colocar isso aqui na tela porque foi desse jeito o período do bicho da China. A mesma conversa. Não muda. Eles não mudam. Essa matéria é de hoje, do horário das 10 horas da manhã e 8 minutos. 8 minutos. Vamos começar te mostrando? Ó, vou passar o mouse em cima. Olha o site aqui, ó. O site do Governo Federal do Ministério da Saúde. E aqui está a fala, o alerta. Entenda por que o risco do vírus Nipah é baixo e não ameaça o Brasil. Então, está todo mundo tranquilo, está tudo certo, porque eles estão comentando aqui que isso não é problema para o Brasil. Não é uma ameaça para o Brasil. Então, vida que segue, vamos preparar, porque o carnaval está vindo aí, a festa da alegria, a festa do povo, né? Então, não se preocupe, gente, porque isso não é ameaça para o Brasil. Vamos todo mundo para o carnaval, vamos todo mundo festar, para as orgias, né? Vamos todo mundo aí para os bacanais, para a gandaia, para tudo que não presta, até porque isso aqui não é problema para o Brasil. Não. Isso aqui é lá para o lado da Ásia, lá, como diz aqui, ó, é para o Sudeste Asiático. Não é um problema para cá. Então, não queira falar de carnaval, porque não tem problema nenhum. É a festa da alegria, é a festa do povo, e carnaval não tem nada a ver com isso. Parece ter o mesmo enredo que foi usado, né? Que foi usado naquele período lá atrás, né? Não. Carnaval, festa do povo. Não parar carnaval, não. Vamos não. E aí entrou acho que era governador, prefeito de São Paulo, lá, o calça curta, né? Com aquela conversa dele. Não, gente, vamos dançar carnaval. Isso não é nada, não. Tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Né? Se vocês lembrarem lá o nome do calça curta, que acho que era prefeito, governador de São Paulo, que entrou com aquela história. Não dá nada, não. Tá tranquilo. Porque ele também tinha, né? Ele ganhou uma fatia grande através das jussaras. Então ele disse que não ia dar nada para o povo ir para o carnaval e para a gandaia, porque depois iria chegar naquele extremo que chegou. Assim começa a repetir o mesmo enredo, a mesma conversa a respeito de que não tem problema nenhum de acontecer, quando na realidade a gente sabe que o caso é sério e é grave, né? É ele mesmo, né? Com a calcinha apertada, no meio da canela, né? E dançando e contando história. Não tem problema não, tem não. Pode todo mundo ir dançar e pular carnaval, é a festa da alegria. Estamos aguardando todo mundo aqui no IMB em São Paulo. E, meu amigo, depois que passou o carnaval, o chicote estralou de um jeito que, meu Deus do céu, eu acho que na idade que você, que nós temos, nós nunca chegamos ao extremo de ver uma coisa tão assustadora como foi o ápice do bicho da China dando uma volta no mundo. Era muito desesperador. Eu passava na frente dos hospitais, dos prontos atendimentos, aquilo estava assim de gente, e entra e sai, olha, chega a me arrepiar, e entra e sai de funerária para dentro do hospital, você olha assim e diz, meu Deus do céu, que é isso, meu pai? E o pau quebrando, e aquela loucura. E, gente, olha, eu vou dizer para você, as pessoas, se tivesse um pouquinho de responsabilidade pela própria vida
e tivesse, sabe, a hombridade de olhar pelo retrovisor da vida e ver 2019 e 2020, as pessoas entenderiam que discursos como esse daqui são narrativas para te enganar, para te passar para trás, para levar você a cair no melodrama do que eles estão, né, projetando e armando. Exatamente. Né? O Drauzio, né? O bom velhinho médico da rede esgoto. Não, gente, é uma gripezinha. Isso é gripezinha. Toma aí um Doril, né? Toma aí qualquer coisa antialérgico, antitérmico, que vai dar tudo certo. Vamos dançar, vamos pular carnaval. E depois ele foi um dos primeiros a entrar nas propagandas. Fique em casa. Economia nós vemos depois. Não era essa a conversa? Fique em casa. Economia a gente vê depois. E eles com a conta bancária recheada, né? Recheada, fazendo essas propagandas e mandando o povo ficar em casa e o pau quebrando, e gente que não cabia em hospital jogado pelos corredores, pessoas, cidades que improvisaram, né, tendas e grandes armações e barracas para receber, e aquela loucura, meu Deus do céu. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Volto a repetir, se um ser humano, se nós não conseguirmos olhar para o retrovisor da vida ali atrás e lembrar de tudo e achar que está tudo normal, a gente pode, logo ali na frente, ser os próximos que iremos chorar ou que alguém chorará por nós. Essa é a realidade. Esse povo aí, ó, só para você ter uma ideia, você não viu nenhum presidente de nação, você não vê nenhum ex-presidente de nação, você não viu nenhum deles morrendo. Aponta para mim um presidente de nação dos mais de 200 países que tem no mundo, que pelo menos um foi para viagem sem volta. Somente um. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Você vai encontrar que foi de todos os sentidos. Mas eles mesmos, né, não foram. Não foram. Por quê? Entende? Então, todo cuidado é pouco. Que nós possamos vigiar, né? Vigiar. Esse carnaval está aí. Eu tenho uma matéria aqui, eu não vou entrar em detalhes com essa matéria aqui agora, não, vou deixar para outra live, mais próxima aí dessa festa do diabo, né, que é o carnaval. Mas já tem informações de que tem carimbadores se programando, carimbadores se preparando para o carnaval. Quem são, pastor, carimbadores? São pessoas do mal que pega ali uma jussara, coloca dentro dela, né, infecção de sífilis, gonorreia, HIV, coloca ali, sabe, vírus e infecções de doenças sexualmente transmissíveis. E ali só dá um beliscãozinho na pessoa na hora que está no meio do agito, no meio do povão. Quando a pessoa sente o beliscãozinho, não, foi um pernilongo, alguma coisa. Quando sai dali, já sai carimbado e carimbada. Então, você que vai para o carnaval, se cuida. Se cuida, que pode ser você comprando a tua própria morte, né, sem saber. Comprando não, indo buscar gratuitamente, sem saber. Você está lá no meio achando que está se divertindo, alguém te dá um cutucãozinho, né, com uma jussara, e dentro dela está o vírus do HIV. E aí você já sai dali levando um grande presente para o resto da sua vida. Né? Você está ali, quando pensa que não, eles te dão um cutucãozinho e você volta para casa e está tudo bem, isso e aquilo. Olha aqui o que a André escreveu. Às vezes a gente fala, tem pessoa que não acredita. Olha o que a André escreveu. Um amigo meu pegou AIDS no carnaval e morreu. Entendeu? Então, assim, eles já estão preparados. Há um grupo, né, ligados ao próprio sistema das trevas, que já está tudo preparadinho. As jussaras, tudo legalzinho. Na hora do embalo, só um cutucãozinho, sai pelo meio do povo, ninguém percebeu nada.
quando for acordar, acontece o que aconteceu com um amigo da Andréa. Já é tarde demais. Infelizmente. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nas próximas lives eu vou trazer alertas e imagens aqui para vocês. Como a Neuza disse, eu lembro de uma mulher que fizeram nela essa picadinha. Pois é simples. É um pernilonguinho que passou e beliscou, e quando a pessoa vai abrir os olhos, já é tarde. Quem vai tirar do sangue de uma pessoa o vírus do HIV? Quem vai tirar do sangue de uma pessoa uma sífilis, né? Uma doença braba que veio injetado no corpo da pessoa? Então, todo cuidado é pouco, né? Como diz o ditado dos antigos, seguro morreu de velho. Já viu esse ditado? É isso. Tem mais informações aqui sobre o Nipa, mas eu acredito que por hoje tá bom demais. Olha aqui, ó. A própria Rede Esgoto fez uma matéria aqui, ó, falando desse assunto. Olha aqui, ó. Olha aí. Há risco de um surto maior do Nipa. Vírus sem Jussara e com taxa de mortalidade de até 75%. Ao mesmo tempo que eles dizem que não vai dar em nada, eles publicam que vai dar isso e aquilo, e tudo vai virando uma confusão na cabeça das pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Pastor, e esse cavalo de Troia que estava aqui no Brasil? Pois é, mas é ele. Ele está no pacote, né, daqueles que pode estar sendo o causador disso daí em vários lugares do mundo, né? Na realidade, é o navio do amor, né? É o navio do amor, que saiu derramando amor pelas nações aí, passou lá pelo continente asiático também. Engraçado que esse navio do amor não teve coragem de ancorar nos portos dos Estados Unidos. Não é engraçado? Ele não teve coragem de ancorar nos portos dos Estados Unidos. Foi para vários lugares, mas lá não tiveram coragem, né, de ancorar. Né? Vieram aí no porto aí dos cariocas, né? Falaram assim, deixa nós entrar para dar uma olhada. Não, aqui ninguém entra. Aqui não. Aqui é um pedacinho do dragão no território de vocês. Está proibido entrar. E ninguém falou nada, ninguém viu nada, ninguém disse nada. De momento, uma coisa eu te falo olhando para você. De momento, muitos estão aqui nos vendo e estão nos tendo como alarmista, sensacionalista, pregador do caos, anunciador do pânico e do desespero. Aqueles que olham e dizem assim, menos, pastor, menos, pastor, calma, menos. Não é tudo isso, menos. E a gente entende, está tudo certo, está tudo bem. Tomara que você esteja certo e que nós venhamos a ser o alarmista. Tomara que você esteja com a razão e que nós venhamos a ser aquele que estamos aqui falando bobagem. Mas as informações que chegam não diz que é um alarme falso. Vamos esperar para ver com o passar dos dias. Eu vou pedir para você que chegou e não deixou o like, deixa o like, chama todo mundo e vamos para cima. Pois é, lá o negócio é mais sério, né? Lá tem governo sério, lá não tem essa história de chegar, ancorar, chamar todo mundo, vem para cá, e todo mundo ir. Não, de jeito nenhum. Lá o negócio acontece, né? Gente, deixa eu mostrar uma imagem para você aqui, que essa imagem ela é de extrema importância e com uma certa urgência eu preciso te mostrar isso aqui. Dá uma olhada. Graça e paz, Shalom Adonai, Pastor Claudinei, Ministério Milagres Extraordinários, Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Retomamos nós com os nossos trabalhos de dar alimentação para as nossas crianças. Aqui em Nhamatanda, na zona norte, nem estamos aqui com as nossas crianças, algumas estão chegando, a comida já está aqui. Gente, isso daqui é o nosso trabalho em Nhamatanda, Moçambique. Nós temos quase 2.000 crianças em 4 bases. A base Nhamatanda, Zona Norte, Nhamatanda, Zona Leste,
região do distrito do Silúvio, região de Gondola, na província, no estado de Manica. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo. E as palavras de vocês servem, pode crer no que eu vou dizer, serve como uma energia que vem do próprio Deus para nós continuarmos pregando a verdade. Sabe por que serve? Porque vem dentro da gente a seguinte realidade. Tem pessoas aqui que ainda amam a verdade. Não estou lidando com uma sociedade que se corrompeu juntamente com a maioria dos líderes. Tem um povo que ama a verdade, que preza por ela e que gosta dela. E isso vem como um gás, uma injeção de ânimo, um tubo de oxigênio espiritual para nós continuarmos lutando, para continuar trilhando no caminho da retidão. Você pode ter certeza, suas palavras, elas são verdadeiras e servem de ânimo e de encorajamento. Aqui estão as nossas crianças, em Amatanda, Moçambique, que precisam da nossa ajuda. Nós estamos agora levantando uma cozinha, né? Uma cozinha para servirmos as nossas crianças com excelência. Dá uma olhada como que está a situação lá. Isso aqui são imagens do dia de hoje. Dá uma olhada. Shalom Adonai, Deus abençoe a todos aí de uma forma poderosa e abundantemente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como os irmãos podem nos ver aqui, já estamos mesmo começando aqui com o levantamento, né, da nossa cozinha, onde nós estaremos fazendo as refeições para as nossas crianças. Né? Aqui vamos colocar 6 fogões, né? E estão a levantar já as paredes. Aqui ligado ao posto desse lado, a gente vai fechar ali com a casa, né? E depois estarão colocando a cozinha aqui. Gente, 6 fogões serão instalados aí dentro dessa cozinha, tá? 6 fogões, para atender a demanda das nossas mais de 500 pessoas, mais de 500 crianças, entre pais e mães e todo mundo, que vem fazer e participar das refeições. Então, assim, nós estamos numa expectativa muito grande. Isso aqui são as imagens de hoje de manhã. As imagens que eu vou te mostrar agora são de hoje, no período da tarde, né? Que já você vê aí está nessa altura, né? E a imagem aqui agora, eu pedi para o pastor fazer uma imagem bem panorâmica, bem abrangente, para você ver toda a construção que você vê, né, aparecendo, foi com a ajuda de todos nós. Foram as ajudas, tá? Você vai ver agora, na próxima imagem, né, a construção, várias construções, muros, poço, casa, banheiro, tudo. Terreno que foi comprado, tudo com a ajuda, né, que veio um pouquinho da minha parte, da parte da minha esposa, da parte das mulheres, dos homens, de todos aqueles que têm caminhado conosco. Olha que imagem linda. E isso daqui é uma prestação de contas. Olha isso. Graça e paz, Deus abençoe a todos aí de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Repito, tudo que você está vendo, olha o telhado lá, olha o telhado na igreja, olha esse muro, olha lá no fundo do poço, né? Lá no fundo tem uma casa, que é a casa da mãe do pastor Eliseu, né? Do lado do poço está sendo levantada a cozinha, está sendo feito um muro, do outro lado tem a casa da Bia e do menino Luiz, tem o banheiro masculino e feminino. Olha que imagem. E esse terreno nós também compramos com a sua ajuda. Aqui mais um dia de trabalho para podermos mostrar onde nós estamos construindo a nossa cozinha, do lado do poço, né? Mostrando este lado da casa. E lá na ponta vocês vão ver, né? Só para avisar vocês, eu sei que tem muitas mulheres e mães e gente que se preocupa com essas crianças, com aquela preocupação realmente de mulher, de mãe, que vê as coisas com requintes, com detalhes requintados, digamos assim. Esse milho que você está vendo aí é nosso, tá? Foi plantado, é para as nossas crianças, é para as famílias, tá? Então, esse milho está aí, foi plantado, é nosso, tá? Já está quase chegando aí, daqui mais algumas semanas já vem a colheita, né? E é bênção da parte de Deus. Então, só para lembrar que às vezes tem muitas mulheres e pessoas que estão aqui que pedem, pastor, planta árvores frutíferas. Pastor Eliseu vai comprar árvores já enxertadas
frutificando, mas esse milho que está aí é nosso, tá? É pouco, mas está plantado e vai ter uma colheita boa, porque é um período de muitas chuvas e isso é bênção de Deus. Vamos continuar vendo todo o empreendimento aí que nós estamos levantando com a ajuda de vocês. E olha lá, a cozinha já está aparecendo nas paredes, hein? Olha lá. Da casa. E lá na ponta vocês vão ver, né, os quartos de banho que estão lá na ponta. Então é o trabalho que está sendo feito aqui mesmo. Tá vendo lá no fundo, né, o banheiro, né, que eles chamam de quarto de banho, né, porque além de ter uma privada, também é usado para tomar banho, né, os dois banheiros, masculino e feminino. No nosso terreno, onde que a gente fazemos os trabalhos com as crianças. Venham para cá para poder acompanhar, né, o trabalho sendo feito. E então aqui, material que acabou de chegar, né, e os blocos sendo levantados aqui. Gente, eu não sei vocês assim, mas eu fico olhando, eles são rápidos, né, para fazer o trabalho, né? Esse mestre trabalha muito rápido. Olha isso, gente. O primeiro vídeo de manhã, é claro que fez a fundação, tudo, as paredes serem levantadas. Pelo pastor Eliseu, ele comentou que sábado já quer estar fazendo a cobertura da cozinha e já também preparando, né, os 6 fogões que vão estar aí nesse espaço aí de 30 metros quadrados. Olha isso. Fazendo o levantamento, assim como vocês podem ver, do outro lado. E logo essa parte aqui já estará sendo fechado. E este lado estamos dando a continuidade para fecharmos de vez o muro aqui na cozinha. E este que está sendo levantado. Então, meus irmãos, continuem, amém, ajudando. Então, continuem nos ajudando, gente. Ó, aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério e temos também o WhatsApp, né? Uma imagem que eu acredito que vocês viram o detalhe. Ó, gente, olha o poço e olha a cozinha. Do ladinho, a mangueira que sai a água do poço, né? Dá para passar ela pela parede da cozinha, né? E quando ligar, já cair direto dentro das panelas. Né? Você está vendo ali, né? Está dando para ver o poço e a cozinha. Tem uma mangueira, né? Que nós compramos ela e colocamos uma mangueira bem extensa, que ela deve dar mais ou menos uns 4 metros de comprimento. Essa mangueira dá para passar ela pela parede e no dia das refeições é ligar o poço e a água já cai direto dentro das panelas ali nos fogões. Então, assim, olha que bênção de Deus. E nesse espaço que você está vendo, que está vago ali entre a casa e a parede da cozinha, nós vamos também levantar uma cobertura e colocar ali uma mesa de concreto, uma mesa de laje, para colocar as panelas em cima. Então, vem as crianças, a filha de criança, pega a comida ali e volta, né, para sentar. Nós vamos preparar mesas de madeira, com banco. Vai ser uma bênção de Deus. Eu peço a todos vocês, nos ajude. Deus vai recompensar vocês. O trabalho é desafiador, o trabalho é árduo e nós contamos com a ajuda de todos vocês. Estamos em um mês de dificuldades, né? Fevereiro é um mês curto e muitas das vezes já vem IPVA, IPTU, despesa de todo lado, material escolar. Então nós contamos aí primeiramente com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos vocês, tá bom? Obrigado, Cláudia. Obrigado a vocês que estão escrevendo, que estarão ajudando. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, tem o número do WhatsApp. Se você quer nos ajudar pelo Bradesco, Santander, Banco Votorantim, Itaú, Caixa Econômica Federal, qualquer banco que você não tem os dados, entre em contato agora por esse WhatsApp que a minha esposa te passa. Se você quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, entre em contato também que a minha esposa vai passar para você todos os dados necessários para você estar nos ajudando, né? Quem sabe você está fora do Brasil, $100 não vai te deixar mais pobre nem mais rico, né? 50 euros, né? 20, enfim, o dinheiro aí do seu país não vai te deixar nem mais pobre nem mais rico, mas pode fazer uma grande diferença nesse projeto que nós estamos fazendo de ajudar o próximo. É o que eu estou dizendo para você. Um trabalho como esse só está sendo feito porque tem um detalhe: não há corrupção. Se houvesse corrupção, um trabalho desse não estaria indo avante. Uma obra dessa não estaria fluindo, porque a corrupção, ela mina todas as bases de um projeto. A corrupção, ela vem corroendo, igual uma ferrugem, igual uma doença braba, tudo aquilo de bom, de bonito e de glorioso que um ser humano possa
criar, construir e fazer aqui nessa vida. Então, nos ajude. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E ainda que você veja pessoas corruptas, né, que tem por aí, não olhe para essa gente. Siga o exemplo de pessoas honestas. Não siga exemplo de gente que não vale nada. Siga exemplo de pessoas honestas. Ah, mas fulano é corrupto, isso e aquilo. Tira o olhar desse tipo de gente. Olhe para quem está produzindo. Olhe para quem está lutando pela salvação. Olhe para quem está fazendo o bem. Deixa essa gente ruim para lá. Olhe para quem está fazendo bem. Olhe para as crianças que são inocentes, que precisam de ajuda. E quanto aos corruptos, Deus os julgará. Você pode ter certeza disso. Obrigado, Silas. Deus abençoe. Obrigado, Edinalva. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí, que estarão nos ajudando. Obrigado mesmo, tá? Que Deus guarde e prospere a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Gente, nós vamos terminar. Temos o desafio aí pela frente agora, eu disse. Temos a refeição das nossas crianças e nós contamos aí com a ajuda de todos vocês, tá bom? Hoje, no horário das 11h45, minha esposa vai estar ao vivo, né, no canal Mulher Extraordinária. Entra lá, né, participa. Ontem foi uma bênção da parte de Deus. Confesso que eu estava com saudade das lives da minha esposa e foi uma bênção. E hoje ela vai estar novamente no horário das 11h45 da noite, tá? Pelo canal Mulher Extraordinária. Não perca. Se você não é inscrito lá, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos para cima no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus te guarde, Deus ilumine. Temos os nossos canais parceiros. O canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos é o nosso canal de culinária. Obrigado, Isaura. Um abraço para ti, para toda a família, né? Que Deus guarde a nossa irmã Olindina, que Deus guarde ela com muita saúde, muita força, ânimo. Obrigado, Daiane. Deus abençoe a ti e toda a família, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Exatamente, Janaína. Respondendo a ti e a todos, ela vai estar hoje às 23h45, tá bom? E amanhã também, 23h45, tá? Deus abençoe a todos vocês, Deus guarde, Deus ilumine, ore por nós, fique ligado nas lives e com certeza vai ser bênção da parte de Deus, tá? Vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine. Escreva também no canal Pastor Antônio César, canal Milagres Extraordinários Europa. E eu quero terminar essa transmissão, essa live, com parte de uma canção, tá bom? Que é uma maravilha da parte do nosso Deus, não é mesmo? Vamos lá, Deus abençoe a todos. Gente, se você não inscreveu no canal Cortes MME, não se inscreveu ainda no canal Pastor Claudinei Oliveira, se inscreva agora. Se inscreva aí agora e vamos caminhar juntos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, beijo na sua alma e vamos para cima em nome de Jesus. O olhar de uma criança, o evangelho do amor, o enxugar de uma lágrima no abraço acolhedor, o ensinamento de Cristo, no estender de tuas mãos, oferecendo abrigo pra alma, pro coração, em Amatanda, do norte ao leste, tem uma chama onde o evangelho acontece e o amor de Cristo muda cenários com o ministério, milagres extraordinários. Ministério! Milagre! Extraordinário!
pregação da palavra.